a conversa que vamos ter aqui, queremos entregar tudo em tuas mãos, que teu nome seja glorificado e exaltado. Muito obrigado, Senhor, teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ô Laio, abraço Laio, amigão, parceiro, Deus abençoe. Minha sogra, Deus te abençoe, minha sogra, paz. Gente, uma coisa que eu fui surpreendido, antes de eu começar a falar o que realmente eu queria falar, a gente foi surpreendido esse final de semana com a escola do meu filho. O Lucas estuda numa escola adventista. E por ser uma escola cristã, eles comemoram a Páscoa, né? Algumas celebrações eles não realizam e outras celebrações eles realizam. Para a gente é importante isso, né? A Páscoa. E hoje eles mandaram um e-mail para a gente para ir lá buscar um kit de ceia para nós cearmos em casa e ensinarmos aos nossos filhos a importância da ceia. Eu achei isso fundamental. Na verdade, já é o terceiro ano que o Lucas estuda lá. E durante esses 3 anos, eles sempre mandam esse kit de ceia, né? Que é um suco de uva e um pãozinho. Só que esse ano eu achei muito especial, eu achei algo tão, cara, tão maravilhoso. Porque, por exemplo, o pão sempre foi esse aqui, tá? Eles sempre mandam esse pãozinho assim, tá? Embrulhadinho, direitinho, com prazo de validade legal, para você celebrar, ler a Bíblia e partir o pão e fazer isso, tá? É muito legal. O pão geralmente é sempre esse aqui, eles sempre mandam. Só que esse ano eles mandaram algo, cara, assim, eu achei tão singelo, eu achei tão que é essa lata. Olha que legal, gente. É uma lata, não é o Guaraná Jesus não, tá? Tem sim o Guaraná Jesus que o pessoal compra aí, o refrigerante Jesus, mas esse aqui não é o refrigerante Jesus, esse aqui é uma lata que tem um suco de uva e o pessoal botou o nome aqui Jesus e aqui está dizendo suco de uva, quantos ml. Eu achei tão legal, porque glorificando o nome do Senhor e a importância dessa data, sabe? Eu achei isso muito legal, a lata muito linda, dá vontade nem de abrir, cara, de guardar, sabe? De tão legal que eu achei. Então, como eu mandei isso em alguns grupos e algumas pessoas têm me perguntado, poxa, Felipe, saiu o Guaraná Jesus, é aquele que a gente compra, tal, que é lá do Nordeste, que a Coca-Cola comprou. Não, não é o refrigerante da Coca-Cola, é algo específico para as Páscoa que a escola fez. Eu achei isso muito legal, tá? Eu não sei se está invertido aqui por causa da imagem, mas é Jesus. Eu achei muito, muito legal. Amém? Então só foi para dizer isso mesmo. Não é o Guaraná Jesus, é uma lata com suco de uva. Então, pessoal, continuando aqui a nossa live, durante essa semana, o Espírito Santo me despertou algo para a gente conversar um pouco, e ele tinha conversado algumas coisas comigo também, sabe? Eu trabalho numa empresa que hoje eu estou remoto, trabalho remoto, eu dou graças a Deus por estar empregado, mediante a tudo que está acontecendo, mediante eu ver algumas pessoas que têm seus comércios que estão fechados, que não podem estar faturando pelo comércio estar fechado. Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, o shopping está fechado, eu fico pensando nessas pessoas que têm loja e que vivem desse comércio e não estão podendo comercializar, e não estão podendo vender, então vai ter os cobradores no final do mês, vai ter o aluguel para pagar. Eu fico imaginando isso. Então dou graças a Deus por estar trabalhando, graças a Deus pelo caminho que Deus trilhou para mim, algumas pessoas. Eu fico pensando, estou pensando nisso, tá?
Então, eu fiquei durante essa semana perguntando sobre, eu me questionando e eu perguntei a Deus e eu fiquei conversando algumas coisas com Ele e me veio, sabe, uma coisa? É a diferença entre organização e organismo, sabe? Em organização e organismo. Ô minha sogra, a senhora mandou aí a solicitação para participar do vídeo, mas eu não sei como atualizar isso não, tá? Eu não sei como autorizar ainda isso. Depois eu pergunto, vejo se a Carla sabe e eu da próxima vez eu autorizo, mas eu não sei como faz, tá? Então, por exemplo, eu tenho visto a diferença entre organização e organismo. Bem, organização é a forma mais básica de entendermos o que é uma organização. As duas formas mais básicas é a organização. Como você organiza o seu dia a dia, no sentido de você ser uma pessoa que está tudo direitinho, tudo organizado, tudo arrumadinho, cada coisa no seu devido lugar. A forma como você se arruma, tudo direitinho, acho que é a organização, tá ligado à organização, né? Os talheres, tudo ali onde você arruma na sua gaveta. Eu acho que isso está ligado à organização, né? Outra forma de organização também são aonde alguns indivíduos de um ciclo social se reúnem para gerar renda, trabalho, formar uma sociedade, uma entidade que prestadora de serviço ou não, ou comércio, para algum fim lucrativo, seja não só lucrativo, mas um fim político ou qualquer outra coisa. Isso se chama uma organização, que seria a empresa em si, sabe? Hoje eu não vou falar nada de Páscoa, não é isso. Porque hoje o que tem me chamado a atenção durante essa semana é o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 12, a Bíblia fala sobre os dons do Espírito. E é isso que eu queria falar um pouquinho hoje. Nem é diretamente sobre os dons. Mas, por exemplo, a Bíblia fala aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou ler do 12 ao 27, tá? Diz assim, porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Olha que legal. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo para um deles como quis, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são membros decorosos, damos muito mais honra. Porque o que em nós são mais nobres, não tem necessidade disso. Mas Deus ainda formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes também os membros de igual cuidado uns com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Só até aí.
Então, no começo eu vim falando sobre organização e organismo, sabe? Por quê? Porque durante essa semana me veio muito à cabeça até que ponto, é, nesse período, né? Nesse período que a gente está fora da igreja, das quatro paredes em si, eu tenho pensado muito sobre a estrutura que nós passamos ao longo da nossa vida. Por exemplo, até que ponto é de fato mesmo, até que ponto eu Felipe, uso os dons que estão aqui no começo do Coríntios 12, que é fé, o dom de curar, milagres, discernir espírito, dom de línguas, todos esses dons, de que maneira de fato eu uso dentro da igreja, mas sendo ela para mim uma organização e não um organismo, né? Porque, por exemplo, organismo é como a gente acabou de ler aqui, é uma estrutura bem amarradinha, onde cada um cuida dos outros em amor. A organização não, a organização é diferente. Por exemplo, quando eu vou para o meu trabalho, com o meu conhecimento, chego lá, imponho esse meu conhecimento à prova, dou o meu melhor, chego no final do mês, eu recebo o meu salário por reconhecimento em reconhecimento ao que eu exerci durante aquele mês, e isso vai se renovando mês a mês. Isso é uma organização. Agora, até que ponto esses meus dons que eu recebi de Deus, eu trato eles dentro da igreja como sendo ela uma organização e não um organismo? Isso é importante a gente parar para pensar. É importante a gente parar um pouquinho para pensar em trazer essa ideia, porque, por exemplo, vai chegar um tempo que a gente vai voltar de novo para dentro das nossas igrejas, as quatro paredes. E de alguma maneira, lá nós vamos voltar a exercer os nossos dons. Mas qual é a ideia que eu estou levando isso lá para dentro de novo? Por isso eu estou repetindo aqui. A igreja será de novo para nós uma instituição, uma organização, ou será de novo ou será para nós um organismo, como de fato ele tem que ser? Porque, por exemplo, é muito fácil Felipe chegar em uma estrutura de quatro paredes, considerando aquela estrutura uma organização e não um organismo, exercer os meus dons e os meus talentos dentro daquela organização, ser reconhecido, mas de fato eu não tratei aquilo ali com amor como deveria ser tratado. E nisso, quando a gente passa a viver a vida e trabalhando dessa forma, considerando o que era para ser organismo, uma organização, a gente é muito provável que a gente caia numa cilada que muitas pessoas caem há anos, que é você achar que é um autossuficiente, entra o sentimento narcisista, você acaba se sentindo o cara, não precisando mais de ninguém. E quando o que diz aqui em Coríntios capítulo 12, a partir do 12 a 27, é totalmente ao contrário. A Bíblia fala para a gente pegar aqueles membros que não parecem ter os dons tão latentes e tratá-los eles com mais honra do que aqueles que têm os dons tão latentes. A Bíblia fala o contrário. E nós hoje, dentro das instituições, em algumas, claro, a gente está acostumado a ver totalmente o contrário. Aquela pessoa que tem um dom aflorado, tratar ela com uma honra tão excessiva, que aquele que é essencial para o corpo, mesmo tendo um dom não latente, a gente meio que considera, mas não trata com a devida honra. E não é isso que está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 12. Ele está falando o contrário. Ele está falando, esses que têm um dom totalmente latente,
e eficaz e funciona ele já funciona na sua maneira de ser e de viver, de ouvir, de pensar, ele vai viver a vida dele, ele se vire lá com o seu dom e manifeste ele para a edificação do corpo. Enquanto que aquele pequenininho que de alguma maneira não está latente, esse nós temos que tratar com honra. Então, o que eu tenho tentado trazer o pensamento? Até que ponto nós, que de alguma maneira exercemos o nosso chamado, exercemos o nosso dom, estamos fazendo isso dentro de um organismo, considerando de fato a igreja como um organismo? De que fato nós estamos trazendo isso como organismo, né, que é a palavra, e não como uma organização? Porque a organização é muito fácil. A organização, chego na organização, faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Isso é muito perigoso, quando a gente passa a viver uma vida achando que a igreja é uma organização. Sim, é uma organização, tem que ter organização. Por isso que no começo da live eu tentei trazer um pouco os sentidos da palavra organização. Tem que ter organização? Tem. A organização de ser ordem e decência, aquele momento do louvor, toda aquela organização que a gente entende. Mas quando eu trago o conceito de organização, é como se fosse uma empresa. E o corpo de Cristo, ele não foi, nem nunca será uma empresa. Para nós que temos um dom, temos um chamado, temos um conhecimento de Deus, ou achamos ter, ou achamos saber alguma coisa, tratar um organismo como uma organização. Ou seja, eu vou lá na igreja, prego, eu vou lá na igreja canto, ou vou lá na igreja ministro uma profecia, ou exerço o dom de ciência, ou exerço o dom da fé, ou imponho a mão sobre o irmão, ele é curado, ou nas suas diversas formas de cura, ou, libero uma palavra de bênção e volto para casa como se eu cumprir um papel da mesma maneira que eu faço se eu estivesse trabalhando onde eu trabalho. Sabe, gente, durante esse tempo é muito bom a gente aproveitar o tempo que estamos na nossa casa hoje. É extremamente importante nós vivermos cada segundo, a respeitar esse processo que Deus nos colocou hoje. Porque ele vai trazer igrejas vão ter que se adaptar. Nós estamos nos adaptando. Surgirão igrejas cibernéticas. Quando nós voltarmos para o nosso convívio do nosso corpo, lá dentro das nossas igrejas, nós podemos voltar mais maduro do que nós saímos. E não voltarmos pior do que a gente saiu. Saiu no bom sentido, né? Que tivemos que fechar por questões... Não porque nós temos medo do diabo, ou porque nós temos medo do coronavírus. Não é nada disso, mas respeitando, de fato, a saúde pública. Sabe, na verdade, nós temos que voltar para nossas instituições, quando elas voltarem, de maneira mais madura. Porque é aquilo que eu sempre falo, a igreja, ela vai ser um reflexo daquilo que nós somos dentro da nossa casa. Você não vai chegar lá na igreja e vai querer exercer lá algo que você não exerce dentro do seu lar. Algumas coisas sim vão acontecer lá, mas a base ela sempre será dentro da sua casa. Então hoje, a minha live hoje, eu queria conversar um pouquinho mais, para dizer até que ponto nós estamos considerando, ou viemos a considerar até hoje, as nossas igrejas como uma organização e não como um organismo, no qual eu vou lá e exerço meus chamados, os meus dons por amor, por vida, por amar ao próximo, por querer que ele viva, e não por uma instituição. A instituição ela sempre vai existir. Mas agora, eu e você exercemos o nosso dom, como é que é isso? Sabe, gente, é mais uma... Eu quero deixar isso aqui hoje. Se você quiser ler mais um pouco, leia 1 Coríntios capítulo 12, para nós entendermos, você entender um pouco melhor, e eu espero que o Espírito Santo complete isso que eu estou falando, sobre os dons, sabe? Porque, na verdade, eu não quis falar sobre dons, eu queria falar até que ponto você exerce o seu dom,
que vai voltar a exercer o seu dom dentro da sua instituição, mas já não considerando ela como uma organização, mas um organismo vivo, no qual Deus morreu na cruz por você. Deus morreu na cruz por ela. Assim como ele falou, Pedro, você é a rocha no qual eu vou edificar a minha igreja. Sabe, Deus já tinha planos para isso, para a existência disso, mas de uma forma saudável. E é nesse saudável que eu tenho tentado alertar. É nisso que eu tenho visto e isso que essa semana Deus me despertou. Até que ponto os meus dons até hoje foram exercidos por causa do que eu amava, do amor, do eu querer e não de fato por eu simplesmente querer exercer, por eu ter uma imagem, sabe? A imagem ela é muito perigosa. Não vou falar disso agora porque pode prolongar mais, mas muito cuidado com isso. Então hoje, a palavra hoje é vamos pensar um pouquinho. Até que ponto meus sentimentos, as minhas intenções, as minhas vontades para exercer o meu chamado são para uma organização ou são para um organismo? Tá bom? A minha igreja para mim é uma organização ou é um organismo? Se for uma organização é um trabalho normal, como eu faço no dia a dia. Agora se for um organismo, ela vai muito mais além. Ela ultrapassa nas expectativas, o que eu acho ser certo, os meus chamados, os meus dons, vai muito mais além. Então eu gostaria muito que você pensasse sobre isso, refletisse um pouco, pensasse um pouco e meditasse sobre isso e ver qual conclusão o Espírito Santo pode trazer, tá bom? A live já ficou um pouco grande. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou. Um beijão. Algumas pessoas eu estou vendo que entrou aí, eu estou sentindo saudades. Um beijão para todo mundo aí, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus, tá? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelo tempo que tu tem nos dado agora. Nós pedimos para tu nos fortalecer para quando voltarmos para nossas organizações, nossos organismos vivos, nós viemos entrar mais fortes da maneira que saímos. Obrigado por sermos teus filhos, porque tu és fiel, porque não há outro Deus além de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Tchau, gente. Paz. Deus abençoe.